Bem, boníssima noite, manhã, madrugada, tarde, dependendo da hora que você também, para quem não estiver aqui, for conferir isso depois, né? Estamos aí começando mais um SimCap geral de acolhimento e cocriação do RE, Recursos Gerativos, o primeiro protocolo cultural Web3 regenerativo que se tem notícia aqui no Brasil, quiçá no planeta. E estamos aí no dia 14 de outubro, plena influência da lua crescente, né? Da influência gravitacional da lua crescente, aqui no hemisfério sul, numa primavera, né? Um clima primaveril, pelo menos enquanto estação de ano, né? E já chegando aí na primeira metade, né? Na primeira quinzena de outubro. O que a gente vai fazer hoje aqui é falar um pouquinho do que está previsto para essa segunda quinzena, o que nós temos aí pela frente. Vamos aproveitar para acolher também os queridos Eli e Pablo, que estão aqui, que de repente podem ter dúvidas e perguntas que queiram fazer para a gente poder, né, acolher. E é isso. Estou chegando bem, uma tossezinha chata, confesso a vocês, meio pigarrenta assim, mas nada assim altamente perturbador. Dito isso, passo para você, Eli, que caiu de paraquedas aqui comigo, para você fazer seu check-in, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, hoje eu chego bastante cansada. Não, foi um dia bem puxado, assim, corrido, mas ao mesmo tempo um dia muito produtivo, um projeto que eu estou iniciando do zero aí, a qual eu coloquei como empreendimento jovem. A gente já está aí colhendo um pouco aí desse fruto, dessa empreitada. Então fico feliz por estar criando algo naquilo que eu gosto de estar fazendo. A gente chega aqui, pelo menos do meu lado aqui em São Paulo, tá meio tenso, né? Porque ora nós temos energia, ora nós não temos energia. Então, gente, se eu cair, é porque a energia foi. Mas realmente hoje aqui, né, que a gente possa aí trazer mais conhecimento, né? Então, chego bem. E eu passo pro Pablo. Valeu, ali. Também chego bem. Fui no médico hoje, fiz o projetinho do financiamento da Manrest, com a mentoria aí da First Down. Tá na torcida aí para ver se clareia alguma coisa para a gente começar a fazer umas agroflorestas aqui mais de boa. A gente tem umas deficiências aqui de encontrar semente, de encontrar muda. E é isso. Vamos para mais um aí. Falou, Vini. Então, gente, vamos começar. Eu vou compartilhar a telinha e eu vou falando dos assuntos aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só destacar aqui essa imagem. Acho que está destacado aí para vocês já? Tá, né? Bem, acho que agora tá. Bem, a primeira coisa a passar para vocês é o seguinte, né? Existe hoje na dinâmica do Herê várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei o quanto, talvez o Pablo, um pouco mais que ele, tem uma noção boa disso. Ou seja, você tem remapeamento básico acontecendo com vários projetos, tem remapeamento crítico acontecendo com vários projetos, você tem a dinâmica do ciclo originário co-criando um novo framework orgânico organizacional, você tem tudo que acontece com as interfaces que o RE tem, né? Tem a interface que o RE tem com a Greenpeace Brasil, e aí tudo que está relacionado à Greenpeace Brasil, que é um mundo de coisas, né? Aí você tem a interface do RE, né, com o Node Hub Web3, que tem uma ligação com o Arca Hub, que é uma das principais plataformas de empreendedorismo tecnológico Web2 do Brasil. Tá? Então, é toda uma interface, todo um trabalho que está acontecendo ali. Tem a interface do RE com uma das principais camadas 2 do Ethereum, que é a Optimism Collective,
e também tem toda uma dinâmica acontecendo ali. Enfim, quando eu falo assim, é para vocês entenderem que fica parecendo que tem uma coisa só, outra acontecendo, mas tem várias coisas acontecendo. Então, quando normalmente eu faço essa chamada aqui, eu pego algumas coisas mais principais assim que estão emergindo. Vocês entendem? Ou seja, se eu fosse destacar tudo o que está acontecendo, eu teria que. Eu não daria para fazer esse bannerzinho pequeno. Eu teria que fazer um infográfico. Entendeu? Se eu fosse colocar tudo, é muita coisa. Então não dá para colocar tudo aí. Essa é a primeira observação que eu queria passar para vocês. A segunda observação é que a navegação para você se apropriar do RE, né, como protocolo cultural alternativo, é uma navegação, obviamente, que vai no tempo do seu tempo, mas ela pode tanto beneficiar você, para você aprender várias coisas, né, para você aprender. Eu esqueci de falar, como é que ele não puxou minha orelha? Sem contar a interface do RE com o WTF3 Pega Visão Campus, que ele é uma das exploradoras. Ou seja, vocês percebem o volume de coisa? Quer dizer, só nessa interface com o WTF3 Pega Visão Campus tem uma exploração que já vai fazer 2 anos, ou até mais de 2 anos, né? E que já está no terceiro e último ciclo. Só ali são dezenas, ou mais de centenas, de explorações críticas para ter uma visão crítica e cibernética da emergência da Web3. Né? Só ali, a riqueza que já existe nessa exploração sozinha, nessa interface que o RE tem com essa exploração, é gigante. Ele que está aqui é testemunha disso. Né? É gigante. Então, não é que é uma coisa só, é muitas coisas. Né? Então, o que nós vamos conversar hoje de coisas que vão, por exemplo, essa história da rodada 22 do Bitcoin vai começar daqui a pouquinho, dia 20 e poucos, tá? 26, sei lá, posso desse aí. Daqui a pouquinho, no final do mês, tá? Aí eu vou perguntar para vocês se vocês sabem o que é o Bitcoin, tem uma noção, o Bitcoin é o quê, tá ligado ao quê, que aí eu posso aproveitar que estão vocês dois aqui, eu posso acolher vocês dois para vocês entenderem essa dinâmica melhor, correto? E vai começar a 22ª rodada, certo? E que toda a coordenação para pessoas e projetos poderem se envolver com essa 22ª rodada do Bitcoin vai acontecer através da Greenpeace Brasil, que é uma das interfaces ecossistêmicas do RE para com o ecossistema de financiamento regenerativo, de Web3 financiamento regenerativo, de Web3 DeFi, que a gente fala em inglês, entendeu? Mas a gente vai falar um pouquinho disso hoje. A gente pode tirar as dúvidas de você e falar um pouquinho disso hoje. Ao mesmo tempo, a gente está co-criando uma piscina comum de recursos compartilháveis, tá? É a chamada piscina comum, PCDRC, né? Da interface do RE com o Node Hub Web3, que é um dos hubs que está ali presente no Arca Hub, aqui do Rio de Janeiro. Tá? E no final desse mês agora, dia 29, uma terça-feira, a gente vai fazer a terceira edição do Desconferência 404, que é um evento que foi co-criado por este que vos fala, junto com o pessoal do Node Hub Web3, para ser o cartão de visitas, né? Para apresentar o RE para esse vasto ecossistema de Web 2, de empreendedorismo tecnológico ligado à Web 2, né? Aqui no Rio de Janeiro. Vai ter agora, na terça, dia 29, de 9h30 até meio-dia, vai ter a terceira edição. Né? Nós vamos falar disso também. Então, hoje nós vamos ficar basicamente falando, acolhendo vocês dois, para falar o que é o GG22, tá? O que é a rodada, né? A rodada 22 do Bitcoin. E vamos falar também dessa piscina que está sendo dinamizada entre o RE e o Node Hub Web3. Tá bom? Então, assim, nós vamos concentrar hoje em cima dessas duas dinâmicas, até porque eu fiz questão de destacá-las. Por quê? Porque as duas dinâmicas vão acontecer agora
nessa segunda quinzena, né, na segunda parte do mês de outubro. Ou seja, tanto o GG22 vai acontecer agora, na segunda quinzena, né, de outubro, quanto a realização da terceira edição do Conferência 404 vai acontecer agora no final de outubro. Deu para pegar, galera? Então, dito isso, antes de eu começar pelo GG22, pela interface do Rerê, né, falar do GG22 através das lentes, né, da Greenpeace Brasil, vamos fazer uma rodadazinha com vocês, para também deixar vocês à vontade para além do que eu acabei de falar que nós vamos explorar juntos aqui, vocês colocarem mais alguma coisa para a gente querer colocar mais alguma coisa, querer tirar mais alguma dúvida, tá bom? Vamos começar por você, Paulo. Então, tirando isso que nós vamos explorar hoje, aqui na dinâmica de acolhimento, né? Esse campo geral de acolhimento do RE, ou seja, o GG22 e o de Conferência 404, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, perguntar, tirar dúvida, querer entender melhor? A mesma pergunta vale para ele. Então, começa por você, Pablo, depois você passa para ele. Rapaz, eu vou ter que tirar vergonha, tem que tirar dúvida de tudo, velho, porque é muita coisa, velho. Só tua cabeçona mesmo aí que consegue gravar isso tudo, que eu não sei nem como. Isso aí é muito avançado pra mim, velho. Eu não tenho uma cabeça muito boa, não, velho. Tem que ficar voltando toda hora. E se explicar aí, eu vou estar atento agora. Então, tá bom, querido. Tá certo. Então, Eli, contigo, querido. Bom, bom, bom. Bom, realmente, assim, tem bastante coisa aí acontecendo. Eu acredito que o Bitcoin é uma nova forma aí da gente fazer com que o dinheiro possa circular muito mais do que a gente imagina. Tá? E como isso está acessível, né? Não é mais uma coisa tão distante para se realizar. Agora, eu só fiquei no Bitcoin porque o restante eu esqueci, não anotei, para fazer aqui meu parecer de que ainda são assuntos que eu tenho que explorar muito mais, né, com relação a isso, né? Mas a gente já fica aí feliz por uma caminhada bem grande, né? De conhecimento, né? Sair do base para o mais profundo. Vini, você vai ter que explanar mesmo. Tudo bem, querida. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar pelo Gitcoin. G-I-T Coin. Não é Bitcoin. Gitcoin. Tá? Vamos começar pelo Gitcoin. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e eu vou apresentar para vocês aqui o site, né, a plataforma do Gitcoin, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês entenderem. Abriu aí? Gabriel, Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu estabilizar para mim aqui. Eu acho que agora tá legal. Bem, vamos lá. O que é o Gitcoin? Isso aqui, ó. Gitcoin, tá? O Gitcoin, ele é uma proposta que nasceu, acreditem vocês ou não, lá em 2018, ou seja, há 6 anos atrás. Pegaram? 2018, 6 anos atrás. Qual era a ideia lá originalmente? A ideia lá originalmente era o seguinte: existe uma camada de internet, tá, que está emergindo, que continua emergindo, mas estava começando a emergir, começando a ganhar visibilidade, pequenininha ainda, proporcional ao Web 2, microscópica, mas existia muitos poucos programadores, correto? Muitos poucos programadores que estavam presentes no tipo de linguagem, no tipo de tecnologia que é usado para essa camada emergente chamada Web3. Pegaram até aí? Pegaram, né? E aí, uma galera de devs,
de programadores, vou lá de novo, uma galera de devs e programadores que usam uma plataforma gigante chamada GitHub. Já ouviram falar do GitHub? Vocês dois? Já Já. de Então, um banco de código. exatamente. Que foi adquirido há uns anos atrás pela Microsoft, tá? Para vocês terem uma noção, hoje são mais de 100 milhões de aplicativos, de projetos que está nessa plataforma. É uma plataforma gigantesca, né? Planeta fora. Eles olharam e falaram assim: pô, por que a gente não cria uma proposta para atrair programadores que estão trabalhando só lançamento de aplicativos para a Web 2, para começar a tomar contato com as linguagens e as tecnologias emergentes da Web 3? Pegaram até aí? Essa foi a ideia inicial, certo? Lá atrás, 2018. Bem básico, né? Então, assim, qual foi a ideia deles originalmente? Foi assim, no início, foi criar, tipo assim, apresentar blockchains, correto? Apresentar diferentes tipos de blockchains, mas principalmente focado nos blockchains do ecossistema do Ethereum. Pegaram? Ou seja, foi principalmente, a ideia nasceu principalmente focado no ecossistema do Ethereum. Tá? Essa foi a ideia original mesmo, de fábrica lá, bem inicial mesmo. Tá? Mas depois, eles foram percebendo que, porque a proposta do blockchain do Ethereum, que é diferente do blockchain na época, né? Hoje já não está tão diferente assim, mas na época, diferente do blockchain do Bitcoin, né? É de você trabalhar, gerar toda uma geração, toda uma cultura de programadores, de devs, né? Que vão trabalhar com o quê? Vão trabalhar com contratos inteligentes usando blockchain, correto? Blockchain do Ethereum. Contratos inteligentes usando blockchain do Ethereum. Pegaram? E aí eles começaram a perceber que já estava se criando toda uma outra criptoeconomia baseada em contratos inteligentes. Né? Toda uma criptoeconomia baseada em contratos inteligentes ligados aí ao blockchain do Ethereum. Pegaram? O blockchain do Ethereum, gente, é o segundo maior blockchain público do planeta. O primeiro é o blockchain do Bitcoin. Vocês sabiam disso? O primeiro blockchain público, o maior blockchain público do planeta é o Bitcoin. O segundo é o do Ethereum, que é o segundo maior blockchain público. Por quê? Porque existe tecnologia de blockchain privada, fechado também. Tá? Então, é isso. E aí começaram a criar, tá, toda uma cultura em torno disso, né? Toda uma cultura em torno disso, ou seja, uma cultura, tá? De você gerar uma cultura de programação, uma cultura de programadores, de devs ligados à emergência, tá? Ligados à emergência da tecnologia blockchain que está ligada à Web3. Tá? Então, esse foi os primórdios do Bitcoin lá em 2018. Pegaram até aí? Pablo e Eli. Estou acompanhando, estou copiando. Tá. Antes de eu continuar aqui, deixa eu dar boas-vindas aí, tanto ao Braz, que está chegando agora, quanto ao Cauê, que acabou de aterrissar. Só para vocês saberem, eu estou aqui acolhendo, né, a Eli e o Pablo para falar um pouco da história do Bitcoin, né, dos seus primórdios e como foi desenvolvendo ao longo do tempo e o que se tornou hoje o Bitcoin para o que nós entendemos como Web3 DeFi, né, como Web3 de financiamento regenerativo. A gente está ainda lá nos primórdios, lá em 2018, tá? No início. Mas antes de eu continuar, fica à vontade aí, Cauê, para você fazer um check-in e, da sequência, passa para o Braz fazer o check-in dele. Boa noite, seja bem-vindo aí ao SICAP Geral do Veio. Pô, valeu, Vini. Bom, chego
para variar, com um monte de coisa acontecendo. Vou viajar amanhã, vou ficar fora o dia todo. Mas muita coisa rolando. A Dev Guild está participando da rodada da Octant, né? Da rodada de alocação que começou ontem ou anteontem. A gente já recebeu um tanto de Ethereum lá, já recebeu acho que uns 14 Ethereum. É realmente bem interessante como funciona a plataforma. Você coloca seus tokens GLM e a rentabilidade deles, você escolhe os projetos que você vai alocar. É um pouco semelhante com a ideia do Bitcoin, né? Funciona em torno desse financiamento coletivo, mas a Octant é uma comunidade que está sempre fazendo airdrop e para envolver mesmo mais pessoas. Acho que inclusive você chegou a participar de um, né, Vini? Se você tem seu GLM lá em stake, você pode entrar lá na plataforma hoje e escolher os projetos que você quer destinar, e se você quiser também, né? Mas eu sei que eles recompensam depois quem participa, ganha reputação e tudo isso, né? E seu recurso continua lá, né? O seu GLM que você colocou continua lá. Você pode acabar pegando uma variação do mercado legal, assim, com um airdrop desse. Bom, mas eu sei que a gente já tá a gente tá tendo uma boa visibilidade nesse round. O Pedro tá até falando comigo, assim, mandou uma mensagem falando sobre quem ele poderia apoiar no projeto, de outros projetos, né, além da Dev Guild. E apesar de eu querer que a Dev Guild saia muito bem colocada, eu acho que só esse resultado, a gente já ter 14 Ethereum para a gente estar contando no nosso ciclo aí até o final do ano, até o meio do ano que vem, isso vai ser uma boa adição. Então, eu acho que seria legal todo mundo que tem esse GLM também dar uma olhada nos projetos que estão participando. Tem um projeto bem legal chamado Loto PGF, e eles têm uma ideia de loteria para a Web3 e para usar isso para financiar projetos de public goods de forma automática e escalável. E eles estão trazendo um algoritmo de randomização descentralizado. O que isso significa? Significa que para fazer o cálculo do que é randômico o suficiente para ser o resultado da loteria, não vai ter só um servidor olhando para isso, não vai ter só um nó da rede fazendo esse processo. Então, vão ter vários nós participando desse processo, e isso garante ainda mais segurança para que o resultado não está sendo manipulado. Então, isso vamos dizer, é uma fronteira do conhecimento assim, que eles estão trazendo e tirando um pouco da Chainlink, que é quem meio que monopoliza esse mercado da randomização na Web3. Então é bem ousado e ao mesmo tempo bem raiz, bem enraizado assim, né? Criando já mecanismos automáticos para financiamento. Bom, essa é a minha chegada. Bem, Tudo isso em torno do contexto da Octant. o furacão Cauê acabou de chegar aí, galera. Protejam-se, tá? Então ele já chega trazendo tudo, já falando uma linguagem alienígena. Mas beleza, é assim mesmo. Eu entendi do que você falou, querido. Depois a gente pode trocar uma ideia mais a miúde. Mas vamos passar aí para a gente ouvir o Braz. Braz, querido, boa noite. Seja bem-vindo aí ao Sincap Geral do Rerê. Você está mutado, Braz. Boa noite, diretamente do Lago do Manso, na minha oca. Chego bem, felizmente já tivemos as duas primeiras chuvas da possível estação das águas, né? E estamos aqui na expectativa de estar co-construindo. E é isso. Diretamente Maravilha. da Oca. Maravilha, querido. Para quem não sabe, eu e Vânia vamos estar com o nosso querido Braz. Vamos passar uma semaninha com ele, aonde ele se encontra, no Lago do Manso, em Mato Grosso, agora em dezembro, né, querido? Vamos estar aí com você na primeira semana de dezembro. Está chegando. Mas tem muita água para rolar até lá. Tem muito Lago do Manso para muita coisa. Muita água para nadar. Muita água para nadar. Mas deixa eu falar. Eu estou introduzindo aqui. Eu acho que eu já fiz essa introdução com você algumas vezes, mas eu nunca. É sempre que nem aquela propaganda da Globo, né? Vale a pena ver de novo, né? Então o que eu vou fazer? Eu estou falando aqui do Gitcoin. Você lembra do Gitcoin, Braz? Sim.
Tá? Então, eu estou fazendo estou explorando aqui os primórdios do Bitcoin com a Eli, com o Pablo. Estou te convidando aí para você se juntar aqui a essa exploração. Aí eu falei que o Bitcoin nasceu lá em 2018, né, com um propósito de gerar uma cultura de programadores, de devs para a Web3, especialmente ligados à linguagem que o Ethereum, né, que é o segundo maior blockchain público do planeta, depois do blockchain público do Bitcoin, usa, que é o Solidity. O nome chama-se Solidity, tá, que é uma linguagem de programação, né? Surgiu com essa ideia mesmo, de apresentar, né, o ecossistema do Ethereum, principalmente, tá, as aplicações descentralizadas que estavam surgindo, né? Nessa época, você ainda não tinha propriamente uma camada 2, tá? Ela começou a surgir, a camada 2, né, do Ethereum, que hoje é super famosa, né? Ela não existia lá em 2018. Então, você tinha várias diferentes propostas de tokenomics, né? Mas você já tinha um movimento para falar de finanças descentralizadas, por exemplo, né? Então, vamos falando de 2018. Né? E uma das coisas que tornou o Bitcoin famoso e que fez com que ele saísse da bolinha, né, de programadores foi a cocriação através do pessoal da Block Science. Eu vou falar de novo aí, Block Science, né, que é um pessoal dedicado a criar tecnologia, né, ou criar novos tipos de blockchain ou tecnologia para blockchain, Block Science. Junto com a galera também da Commons, eu sei que é um monte de palavrão, tá, galera, mas vou falando, da Commons Stack, tá? Criaram um protocolo diferente de financiamento coletivo. Todo mundo aqui conhece financiamento coletivo na Web 2, né? Catarse, benfeitoria, certo? Isso aí não é estranho não, né, Eli? Catarse, benfeitoria. Para você também não, né, Pablo? Estou fazendo a pergunta, vocês conhecem, né? Então, essa galera começou a desenvolver, né, uma proposta de um protocolo de financiamento coletivo para a Web3 usando matemática pura aplicada. Eles pegaram da matemática pura aplicada o quadrático, financiamento quadrático, e criaram o financiamento quadrático. Eles lançaram a primeira dinâmica de financiamento quadrático em 2019, tá? E isso que foi o grande propulsor para transformar o Bitcoin no que ele se transformou hoje, tá? Esse primeiro protocolo, essa primeira versão de financiamento coletivo dentro da Web3, que eles apelidaram de financiamento quadrático. Pegaram até aí? Então, assim, e de lá para cá, eu diria que nem Rio, sabe, o Braz, Pablo, oceanos passaram por debaixo de várias pontes, tá? Verdadeiros oceanos, né? Então, e aí uma das coisas que aconteceu de 2019 para 2020 foi que o Bitcoin até então, como eu te falei, era um local, né? Era uma plataforma de uma startup de Web3, não era nem uma DAO, não era nada disso, era uma startup de Web3, onde o cofundador, que hoje é bastante conhecido, famoso, que é o Kevin Walker, né, que o Cauê já conhece, inclusive, ele era um dos cofundadores dessa startup chamada Gitcoin. Tá? Ele começou a entender que o foco do Bitcoin podia ser focado num tipo diferente de criptoeconomia. Tá? O foco podia ser uma criptoeconomia baseada no comum, no commons. Uma criptoeconomia não só baseado em você ser dono do seu ativo, entendeu? Uma criptoeconomia, por exemplo, quando a gente fala de mercado de cripto, todo mundo que se investe em qualquer tipo de cripto é dono daquela cripto. Você tem a custódia da cripto, você é dono da cripto. Se aquela cripto valoriza, né, você valoriza junto, digamos, você faz mais dinheiro com aquela cripto, correto? Mas você é dono, você faz a custódia na sua carteira, vamos botar assim, certo? Aí as conversas que começaram a surgir por que a gente não foca a nossa proposta de financiamento quadrático, de financiamento coletivo no Web3, tá? Num tipo de criptoeconomia baseado no usufruto comum, no commons, com recorte especial
tá? Para finanças regenerativas. Só que ninguém falava de finanças regenerativas em 2019, tá? 2019 para 2020. Isso aí é um termo que surgiu depois, tá? Bem depois. Mas estavam falando de soluções climáticas, certo? Então, a coisa que surgiu lá de 2019 para 2020 foi por que a gente não foca uma criptoeconomia para descentralizar o mercado de carbono, por exemplo? Entendeu? Para a gente encontrar soluções climáticas descentralizadas. Por que a gente não traz as formas de medição de soluções climáticas para dentro da plataforma do Gitcoin? E aí que o Gitcoin começou a se transformar numa outra coisa, certo? O que era inicialmente um local que os programadores, né, que estavam acostumados a fazer o desenvolvimento tecnológico de aplicativos para a Web 2, usando o GitHub, certo? O GitHub que eu estava falando, e começaram a tomar contato com a tecnologia de blockchain, com as linguagens de tecnologia de blockchain, especialmente do Ethereum, né? Porque o Bitcoin nasce ligado umbilicalmente ao Ethereum, tá? Começaram a perceber que tinha uma oportunidade ali de desenvolver soluções climáticas, né? E é engraçado porque então, várias coisas começaram a conversar nesse sentido. Ou seja, não é que havia um planejamento da gente, não é que as pessoas já tinham, em 2019, 2020, o entendimento. Ninguém falava de refi, né? Esse termo nem tinha sido criado ainda. Tá? Ninguém falava de financiamento regenerativo. Falavam de você gerar curvas, curvas coladas, ou bounding curves, usando, né, a cultura do usufruto comum, a economia do usufruto comum, muito baseado, né, na economia colaborativa, na economia circular, certo? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso sozinho é um outro sync-up, só para explicar isso para vocês. Mas, assim, é muito influenciado por esse trabalho que a Common Stack estava fazendo. Só para vocês terem uma noção, a Common Stack em 2018, 2019, era o que a gente considera assim os velhos gangsters, né? Os OGs, né? Do que veio se chamar financiamento regenerativo depois, né? Eram, tipo assim, e eles junto com e surgiu, e o Bitcoin meio que surgiu quase que na mesma época, assim, entendeu? O Common Stack surgiu em 2017, um pouquinho mais velho, né, do que o Bitcoin, que foi em 2018. Mas, tipo assim, desde o princípio estavam trocando ideias. Né? Uma outra história que também surgiu um pouco depois também, mas que também saiu do Common Stack, foi o GiveF. O Give ETH, né? GiveIF, ou GiveF, né? Que também surgiu. Mas tomou inicialmente um rumo diferente do rumo que o Bitcoin tomou. Mas, em suma, aí você tem esse ambiente começando a gerar focando uma criptoeconomia para encontrar, para atrair, né, encontrar soluções para desenvolver tecnologia, para descentralizar o mercado de carbono, né, e tecnologias para poder depois, não só descentralizar o mercado de carbono, mas depois para poder gerar tecnologias descentralizadas, né, para fazer a medição, né, o report, né, o relatório de dinâmicas de restauração, né, de biomas, etc. Entendeu? De restauração de biomas, de florestas, da por diante. Isso é um pouco mais à frente. Né? Então, aí que o Bitcoin começou a ficar uma coisa que não só ligado a dev, entendeu, gente? Não só ligado a programadores, e começou a incluir muita galera do chamado terceiro setor, né? Começou a incluir projetos sociais, negócios sociais, começou a incluir uma galera mais ampliada. Só que tem uma questão importante aí, uma questão muito relevante. Qual é? Ao mesmo tempo que o pessoal começou a chegar no pedaço, né? Assim, o pessoal que não era um programador nativo, né? Não era um dev nativo, né? Começou a ouvindo falar desse negócio de financiamento quadrático, etc. Não se fez um trabalho, não se preocupou se fazer um trabalho cultural para entender a linguagem, entende? A linguagem toda a linguagem, toda a cultura própria dessa linguagem de Web3,
né? Ligado a soluções climáticas, que depois veio chamar de ReFi mais à frente, e não só ligado, né, a soluções climáticas, mas enfim, mas toda uma linguagem, não se preocupou em fazer isso, né? Então, o Gitcoin, ele, nos primeiras rodadas que ele fazia de financiamento quadrático, ele era muito hermético, mas muito hermético mesmo. Hermético, que eu digo, era uma coisa muito fechada. Não era qualquer pessoa que entendia, tá, do que estava acontecendo, correto? Você ainda tinha uma cultura muito forte de programador mesmo, de programador. Então, essa apropriação, né? Boa noite, bem-vindo, querido. Essa apropriação, cultural, ela começou a acontecer muito aos poucos e através, principalmente, daqueles projetos que tomavam contato com a proposta de financiamento quadrático e queriam entender essa proposta, queriam se apropriar da proposta, e os próprios projetos começaram a criar formas de apresentar esse ambiente do Gitcoin, entendeu? Formas de apresentar esse ambiente, criar cultura. Então, assim, coisas que não existiam lá no início e começaram a existir, principalmente no Twitter, né? O Twitter, muito antes do Elon Musk comprar, ele já era uma referência para o mercado de cripto, né? E o pessoal usava o Twitter direto para fazer os chamados, nem tinha Spaces ainda, os Spaces veio depois, mas para fazer encontros, enfim, para fazer podcasts, etc., para falar, né, sobre tudo isso. Isso foi aos poucos acontecendo, entendeu? Ou seja, aos poucos, ao mesmo tempo que a usabilidade da plataforma do Gitcoin foi melhorando, foi ficando mais fácil navegar, correto? Ao mesmo tempo, foi se gerando toda uma cultura de como entender qual é a proposta de valor do Gitcoin. Essas coisas demoraram um tempo, tá, gente? Isso foi ao longo do tempo mesmo. Não foi uma coisa que, de uma hora para outra, todo mundo entendeu do que se tratava e não. Mas, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, de lá para cá, a coisa evoluiu horrores. Horrores mesmo, assim, mesmo. A ponto de pessoas leigas, né, pessoas que nunca ouviram falar de Web3, muito menos de ReFi, de financiamento interativo, dessas pessoas hoje já poderiam contar com projetos como o próprio Greenpeace Brasil, por exemplo, a Agroflorestal, enfim, e outros projetos que já estão totalmente imersos nesse ecossistema, né, e que já encontram formas de traduzir a linguagem desse ecossistema, né, ligado ao Web3, né, e ligado a financiamento regenerativo, certo? Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu. Só para vocês terem uma noção, no início, né, quando começou a crescer as rodadas, o dinheiro, principalmente para fazer o financiamento quadrático, ele vinha, sabe de onde? Do mercado de cripto, ele vinha das finanças descentralizadas, ele vinha das exchanges descentralizadas, esse dinheiro inicialmente, né? Com o tempo, isso não foi mais necessário, né? Mas você vê que as coisas foram evoluindo, até que começou a ter um recorte, mas, tipo assim, o recorte começou a ser não só, digamos assim, sustentabilidade, descentralização de soluções climáticas, descentralização do mercado de carbono, né? Começou a ser essa coisa de uma criptoeconomia regenerativa. O que seria uma criptoeconomia regenerativa? Pegaram? Então, assim, até chegar nisso foram anos, tá, de experimentação. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, o impacto disso tudo, né? Ou seja, quando você pega aqui, ó, os números do Gitcoin, não são pequenos, gente. Tá? De lá para cá, foram 5,1 milhões de doações únicas, de contribuições únicas. Isso não é pouca coisa, correto? São mais de 4 mil projetos conseguiram acessar recursos, né? Mais de 4 mil projetos. Ou seja, já foi distribuído um total de mais de quase 64 milhões de dólares. Tá? Ou seja, é bem expressivo. Eu sei que, em comparação a financiamento descentralizado, isso aqui não é quase nada. Mas se você peguem, por exemplo, toda a cultura que nós temos no chamado terceiro setor, né, onde estão as famosas ONGs, né, como é que é difícil você conseguir, né,
receber recursos de um edital, né? Ou até mesmo de um patrocínio, né, privado, coisa do gênero. Aí você pega esses números e você vê como é que esses números, comparativamente, são bem expressivos, né? E aí você tem aqui, todo um ecossistema, quer dizer, começou a se criar todo um ecossistema, tá? Em torno da chamada criptoeconomia regenerativa, tá? Até aí, toda essa explicação que eu estou fazendo bem por alto, tá, gente? Não estou entrando em detalhe nenhum, estou fazendo uma explicação por alto. Até aí deu para ficar compreensível o que eu falei? Aí eu vou perguntar isso para o Braz, para o Pablo e para Eli. Tranquilo. Tranquilo? Pablo, Eli? Tá tranquilo. Se eu não responder, gente, é porque aqui a gente tá com problema de energia elétrica. Nós estamos aqui numa pequena reunião no condomínio. Então eu tô só ouvindo. Tá bom. Pablo? Então, tá de boa, tô entendendo aí. Então, beleza. Então, assim, aí o que acontece? Hoje, diferentemente lá atrás, né? Antes da Covid, depois da Covid, enfim, onde para você poder ter qualquer relação com o Bitcoin, você precisava ter até algum conhecimentozinho de programação, até para você poder navegar, para você poder contribuir, né? Não era uma coisa fácil, né? Hoje está bem mais fácil, tá? Não só porque também o próprio ecossistema, né, o Ethereum evoluiu para caramba, né? Hoje você tem as camadas 2, você tem até a camada 3, né? Hoje a usabilidade das carteiras está bem mais fácil, enfim. Hoje é muito mais fácil você passar pelo onboarding, né? Você entender como é que funciona isso. No que diz respeito ao Rerê, né? O Rerê tentou fazer esse onboarding, né? Eu digo o Rerê com protocolo, né? A gente tentou fazer esse onboarding, ou seja, acolhimento das pessoas para entenderem como é que funciona, né? Toda essa criptoeconomia regenerativa em torno do Bitcoin de forma direta com as pessoas, com os projetos. Mas a gente começou a entender, já indo para o finalzinho de 2023, né, que isso seria importante fazer através de um projeto que tivesse diretamente ligado, né, a esse ecossistema do Bitcoin. Não só do Bitcoin, mas primordialmente do Bitcoin. E esse projeto, ele acabou sendo a Greenpeace Brasil, né, esse projeto. Né? Só para vocês terem uma noção, Braz, a gente, antes mesmo da Greenpeace ser inaugurada, o Rerê chegou, tentou fazer uma coordenação, né, entre a Agroflorestal, que está aí há bastante tempo, né, chegando junto dessas rodadas, né, do Bitcoin, junto com a Econave, que você já conhece, né, do Breno, né, etc., com a Quinote, com vários outros projetos de financiamento regenerativo, né, que estão ligados à cocriação do Rerê. E dado o fato de que a cada rodada, né, que o Bitcoin faz, eles mudam, eles evoluem, são críticos, né? Então tem sempre uma curva de aprendizagem de você se adaptar à nova rodada, quais são as novidades que vêm, etc. E o fato de que para você pensar o seu projeto, né, ser bem sucedido numa rodada, né, você precisa ter um monte de pessoas que façam pequenas micro contribuições ali, né, micro doações para o seu projeto, e para essas pessoas fazerem, elas têm que, digamos, literalmente, né, serem batizadas no Bitcoin, ou seja, elas têm que entender, têm que adquirir o passaporte lá, têm que validar, têm que ter carteira, quer dizer, tem toda uma trajetória, né, de você ter que abrir uma wallet, né, pegar lá as estampas do passaporte, etc. Quer dizer, não é uma coisa assim, ainda não é uma coisa muito fácil, mas já foi muito mais difícil, correto? Então hoje o Rerê, nesse sentido, conta, né, com um projeto que é a Greenpeace Brasil, né, que está integralmente inserida, né, nesse ecossistema, não só do Bitcoin, mas primordialmente também do Bitcoin, para fazer esse onboarding, para fazer essa aculturação, né, para trazer as pessoas e os projetos, para as pessoas e projetos serem apresentadas, né, às rodadas do Bitcoin.
entendeu? Então, isso significa dizer, Braz, que o mesmo trabalho que eu fiz conectando com a Econave, hoje você já está presente lá na Econave, você já está postando lá, né, na plataforma da Econave, etc. Eu e o Cauê, que está aqui, e outros, né, que não estão aqui, vão poder te acolher para a gente poder rodar o OCA, né? O OCA passar, né, como um projeto para você se aculturar e você já ter oportunidade de chegar junto nessa rodada 22 do Gitcoin, entendeu? Então, a mesma coisa vale para o projeto do Pablo e a mesma coisa vale para o projeto da Eli. Ou seja, hoje está muito mais fácil da gente fazer isso, né? Do que já esteve no passado, certo? E, para tanto, basta você chegar quarta-feira agora, anota aí, Brás, quarta-feira agora no horário novo, sugerido pelo próprio Cauê, a gente vai começar a partir de 5h30, né? 5h30 até às 7 da noite. A gente está fazendo o mapeamento básico da Greenpeace, né, Brasil, mas também é uma oportunidade de acolher você com relação à Greenpeace e você começar a se aculturar disso, tá bom, Braz? Então anota aí. O Pablo já chegou lá, eu acho que Eli já chegou uma vez, mas fica ali o convite para você chegar nessa quarta-feira agora, para de repente o seu projeto também, né, já ter a oportunidade de chegar junto aí no GG 22, na rodada 22 do Gitcoin. Tá bom, queridos? É isso que é importante passar, tá? Bem, a ideia hoje era só realmente dar um geralzão para introduzir para vocês as coisas, né? Eu não, porque se eu for falar do Gitcoin sozinho, se eu e o Cauê formos falar do Gitcoin sozinho aqui, a gente vai passar um tempão falando que é coisa pra caramba, tá? Mas o importante mesmo é vocês entenderem que existe uma oportunidade hoje. Se o seu projeto ele tem uma proposta regenerativa, né? Ele tem uma ligação com essa economia política da regeneração, da restauração, da reconciliação, né? Com a natureza desse planeta, né? Ele tem uma natural afinidade com o trabalho que a Greenpeace Brasil está fazendo, né? Não só no ecossistema do Bitcoin, mas em todo o ecossistema da chamada Web3 ReFi, né? De Regenerative Finance, de finanças gerativas. Então, sintam-se convidados, né? O Pablo já está nesse esquema já, mas fica convidado aí, Braz, para você também chegar junto, ele também, para vocês também poderem estar tendo essa oportunidade aí agora com o GG 22, tá bom, gente? Então, esse é o primeiro momento aqui do nosso Capi Geral. Aí eu vou passar para não ficar falando sozinho, eu vou passar aqui para o Cauê. O Cauê, ele vai te dar a data direitinho, coisa e tal, qual o tempo que nós temos, coisa e tal. Mas se ele quiser complementar mais alguma coisa no básico, tá, Cauê? Bem no básico mesmo, fica à vontade. E aí, na sequência, nós vamos falar de uma outra história, né? Hoje aqui no Sincap Geral do RR. Fica à vontade, Cauê. Eu acho que muitos projetos ali, de forma geral, assim, né? Muitos projetos que estão ali no Bitcoin, eles só trazendo isso, que tá todo mundo aprendendo. Então tem muita coisa da galera se juntar, sabe? Muitos rounds são feitos para agregar a galera que tá fazendo a mesma coisa. Então tem toda essa dinâmica. Acho que a maior barreira é a linguagem, é conseguir fazer essa linguagem em inglês, sabe? Acaba criando uma barreira. Mas, bom, o que a gente puder fazer, assim, sabe? O projeto do Oca, o projeto do Pablo, eu já vi os registros que vocês têm. Eu acho que a gente marcar aí uma sessão, talvez essa quarta-feira, para submeter, e mesmo que não seja aceito, né? Vamos dizer assim, vocês acabaram de chegar e tem tudo isso rolando, e tem toda, vamos dizer, a parte de segurança até, teve algumas pessoas que receberam e a carteira deles estava comprometida. Então, acho que já aconteceu umas 3 vezes da mesma pessoa estar recebendo nessa carteira, e agora que foram pensar que precisa ter uma atenção especial, sabe, para mostrar, não, ó, aqui, quando acontece isso, tem que trocar de carteira, daí a gente faz todo esse processo. Então, tem muita coisa que está sendo construída. E então, eu acho que, por exemplo, o round que a gente está planejando fazer agora em dezembro, eu acho que ele é a experiência perfeita.
Então, por mais que a gente não consiga estar dentro dos rounds agora, desses que vão rolar no Bitcoin, a gente já tem o nosso roundzinho preparado para dezembro e fazer do nosso jeito, sabe? Já fazer sabe, trazer os projetos do jeito que a gente consegue mesmo, já fazer esse experimento acontecer entre a gente. Eu acho que isso já é mais que possível e sem dúvida que isso vai dar a base para vocês conseguirem entender como funcionaria num round maior, como esse do Bitcoin, né? Esse round do Ma-Earth, ele é focado para poucos projetos, então eu acho que vão ter muitos projetos elegíveis, mas eles vão considerar algumas coisas como registros passados, que já estejam, vamos dizer, que já estejam construindo na Web3, que tenha toda essa reputação já construída, porque o foco vamos dizer, eles querem ter um matching maior. É um round que tem um match maior porque ele é diretamente relacionado à terra. Então tem muitos projetos de aquisição de terra e transformar essa terra em uma unidade de produção coletiva, sabe? Que está rolando ao redor do mundo e acho que esse é o foco deles. E daí tem outras opções, assim, de rounds que a gente pode estar participando, como o Grupo Brasil, como o Rerê, mas eu acho que para agora o que a gente teria seria o Ma-Earth e o BioFi. Por exemplo, a Greenpeace Brasil ser convidada, não sei se eles estão pretendendo convidar a gente, se a gente está no escopo, mas é assim que está funcionando esses dois, né? O Ma-Earth, que é bem relacionado à Terra, e o BioFi, que é finanças biorregionais. E esses critérios? Então, são esses critérios que a gente precisaria já estar maduro o suficiente como projeto, entendeu? Para conseguir mostrar da forma que a galera tá pedindo, para conseguir já estar participando de tudo isso. Por isso que o round em dezembro vai ser uma experiência muito legal, porque a gente vai poder colocar isso em prática. Inclusive para a Greenpeace Brasil? A Greenpeace não vai participar desse round, a Greenpeace do round em dezembro a gente não vai participar, a gente vai operar, né? A Greenpeace não vai aplicar nem para o Ma-Earth, que a gente não tem um projeto diretamente relacionado à Terra, a gente poderia dar suporte para os projetos. Então, o Pablo já tá dentro desse escopo, a gente já estamos falando desse evento da Jaca já faz um tempo. Eu acho que isso já seria um projeto que a Greenpeace estaria abraçando, por exemplo, entendeu? Por causa do envolvimento mesmo, dele ter chego junto em diversos SINCAPs, já está por dentro de muita coisa. Eu tenho uma palavra que a gente começou a perceber, que é contexto. Então, uma das coisas que a gente ganha quando a gente entra numa comunidade assim, né? Quanto mais a gente interage, mais a gente ganha contexto, mais a gente ganha contexto para entender como as coisas estão funcionando. E daí eu acho que o Pablo ele chegou nesse ponto onde ele tem bastante contexto. Eu acho que a parte é a criação do projeto mesmo, de uma forma que ele consiga ser aceito, entendeu? Entendi. Eu acho que o que dá para complementar do que o Cauê está falando, galera, é o seguinte: o custo do acesso à contribuição ou às doações que as pessoas estão fazendo dentro desse ecossistema do Bitcoin, ele culturalmente falando, ele aumentou. Ou seja, o que eu quero dizer? Na medida que toda essa plataforma do Bitcoin foi amadurecendo, né, e foi começando a ter uma ligação, sabe, entre o digital, né, e o físico maior, né, digamos assim, as exigências para os projetos e para as pessoas ligadas aos projetos, para poder, digamos assim, acessar um matching, né, um matching de recursos maior para que os projetos possam dispor de mais recursos para eles poderem desenvolver, foi aumentando, né? Quando você pega rodadas passadas do Bitcoin, sabe, Braz? Bota aí GG17, GG16, GG12, GG15, GG14, que a Taudal, lembra da Taudal, né? A Taudal, ela não morreu, ela está hibernando, ela vai estar voltando aí. A Taudal foi o primeiro projeto brasileiro
né? Por causa do Danilo Lessa, não sei se você lembra do Danilo Lessa. O Danilo Lessa, até hoje ele trabalha na Block Science, né? Ele foi um dos desenvolvedores que ajudou a desenvolver o protocolo de financiamento quadrático, né, para Gitcoin. Tá? Então, por causa dele e por causa do envolvimento dele com a Taudal foi literalmente o primeiro projeto brasileiro que participou de uma rodada, né, de financiamento quadrático do Gitcoin, lá no GG10, GG9, sei lá, um troço desse, assim, lá atrás. Tá? E foi o primeiro, literalmente, não tinha mais nenhum projeto do Brasil que tivesse presente ali. Né? E foi por causa do Danilo Lessa, né, da reputação que o Danilo Lessa tem como programador, por trabalhar na Block Science, por ter desenvolvido, né, ajudado a desenvolver o protocolo de financiamento quadrático, que a Taudal, na época, que ninguém compreendia o que era a Taudal, a gente tentou explicar a Taudal, mas por causa do envolvimento do Danilo Lessa, a gente conseguiu acessar logo de prima, olha aí, Cauê, $700. Logo de prima. De primeiro, assim, pá! Ou seja, na segunda foi quase $2.000. Foi quase. Mas por causa do Danilo Lessa. Entendeu? Por causa do Danilo Lessa. Porque ele era conhecido. Né? Não tinha nem passaporte, não tinha nada disso. Eu estou falando lá atrás mesmo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que de lá para cá, muita coisa mudou. E o que o Cauê está falando é que hoje você pode pegar a tecnologia do financiamento quadrático e de outros protocolos, e você próprio pode fazer a sua própria rodada. E que o que o Cauê está falando é que a Greenpeace Brasil, junto com a Agroflorestal e junto com essa região onde o Pablo, inicialmente, onde o Pablo se encontra, né, que é na Bahia, vai fazer em dezembro uma rodada própria. Tá? Pode-se dizer que vai ser a primeira rodada aqui no Brasil propriamente, quase. Posso dizer, não, acho que vai ser literalmente a primeira. Né? Que é uma das coisas, inclusive, Cauê, que fazia parte, antes da gente, né? Fazia parte de um dos objetivos do RERE, fazer uma rodada própria do RERE, né? Com os vários projetos que estão co-criando o RERE, isso lá em 2023, no meio do antes de você chegar, antes de você conhecer o RERE. Né? A gente estava com essa ideia, né? Mas acabou que essa ideia acabou se realizando através da Greenpeace Brasil, entendeu? Ela vai se realizar agora através da Greenpeace Brasil. Então, é bom... Eu diria só que não tem nenhuma questão da região do Pablo, não, Vini. É mais abraçar o projeto que eu quis dizer, é mais uma questão dele conseguir submeter agora nesse GG22, entendeu? Por causa do contexto que ele já vem conseguindo. Mas não vai ter uma ligação com o Festival da Jaca lá? Vai ter uma ligação com isso? Cara, a gente pode até fazer, mas eu não tinha pensado nisso. Não tinha considerado essa possibilidade. O que eu tinha considerado era todos os projetos da Agroforest participando mesmo. A gente trazer todo mundo para essa experiência do round, mesmo os projetos menores ali, sabe? A gente ter uma forma de distribuir para todo mundo que participou, né? E abrir também, né? Abrir para projetos como os que estão dentro do RERE, sem dúvida. Não, isso que você acabou de falar faz bem mais sentido, porque na minha cabeça estava que tinha... Como você e Pablo parearam forte, fizeram uma boa pareada, né, com relação à dinâmica da Jaca, etc., eu imaginei que isso tivesse ligado também, mas obrigado. Eu acho que da forma que você focou faz muito mais sentido, né? Porque essa jornada da Agroflorestal trouxe muitas pessoas, né? Aliás, você fez até o final, não fez, Braz? A jornada da Agroflorestal? Braz? Fiz. Então, o próprio Braz fez a jornada. Ele fez a jornada. Vai estar no round, então. Vai estar no round. Então, isso que o Cauê está falando, na realidade, já é digo assim, a última instância mais culturalmente facilitada, tá? Para que projetos como o seu, Braz, que obviamente você sabe que eu e a Vânia e vários outros nós temos uma ligação com a própria forma como você vem tocando esse projeto ao longo dos anos, mas projetos como o seu, e as dezenas de projetos, né, que chegaram e se envolveram com a jornada agroflorestal, vão ser
culturalmente apresentados a essa dinâmica, que é uma dinâmica de Web3 DeFi, entendeu? Ou seja, o que o Cauê está querendo dizer é que hoje a plataforma do Gitcoin está muito exigente, entendeu? Hoje a plataforma do Gitcoin está muito exigente. Ou seja, exigente que eu Não, digo... eu não diria, Vini, que seria que é a plataforma. Eu diria que a dinâmica que se desenvolveu de construção em público. Então tem o fórum do Bitcoin, onde tudo é postado antes. A galera que propõe os rounds, eles criam os critérios de elegibilidade, tudo em público. Então é mais não é nem o Gitcoin em si, mas a comunidade do Ma-Earth, né? Que eles estão limitando isso porque eles querem ter um matching fund maior para os projetos, eles já têm alguns projetos em mente, provavelmente. E a mesma coisa com o pessoal do BioFi, né? E daí uma opção que tem é o pessoal do Gardens, que está conectado com toda essa estrutura que o Vini comentou da Common Stack, e que, vamos dizer, é um pessoal que é muito, eles estão trabalhando com uma ferramenta muito interessante, que é o Conviction Voting, que te dá meio que mais poder de decisão sobre uma proposta. Vamos dizer, sua voz aumenta de acordo com o tempo que você apoia as coisas. E é um mecanismo que a gente tem como ajustar o quanto que o seu apoio pode mudar. Se você pode mudar de ideia de uma hora para outra, porque isso às vezes é a brecha para as pessoas tomarem uma decisão de última hora, que influencia uma votação, alguma coisa assim, para benefício próprio, alguma coisa assim. Então, a gente poder criar uma certa graduação de como esse apoio é retirado, né? Ou como essa convicção é retirada, é a ferramenta que eles estão trabalhando. Chama Gardens, e eles têm vamos dizer, eles têm esse round que eles estão querendo trazer comunidades para estar utilizando a plataforma deles. E eu acho que a gente poderia trazer a Greenpeace Brasil para esse round, a gente pode criar essa estrutura e todas as pessoas que estão participando do nosso ecossistema começarem a receber o token para poder fazer o staking lá. Então a gente pode utilizar o token ARB, por exemplo. A gente já tem ele no Tesouro, que a gente acabou de receber um fundo a mais aí da Arbitrum, por causa de um report que a gente fez. Então teria 500 ARB que a gente poderia já utilizar, e cada pessoa teria que, por exemplo, colocar 2 ARB lá. Então a gente pode recompensar as pessoas com um tanto de ARB, e elas podem colocar lá na plataforma para poderem participar como votantes, né, como participantes da comunidade. E isso seria, eu acho que a gente tendo um plano claro de como isso vai ser utilizado, permitiria a gente estar aplicando para esse round do Gardens. Então, isso é uma possibilidade. Eu acho que essa é uma conversa que a gente vai aprofundar certamente nessa quarta-feira agora, mas eu acho que assim, tanto o Braz quanto o Pablo, quanto o Eli, antes da gente entrar nos meandros mais aprofundados, né, desses mecanismos, dessas dinâmicas, eles precisam se aculturar um pouco mais, entendeu? Do que nós estamos falando aqui, efetivamente. Mas eu acho que a essência, a ideia hoje aqui foi mas passar... você deixando um monte de rastro. Você deixando um monte de rastro. Eu sei que está deixando. Mas se o pessoal não o pessoal não estiver anotando, fica um monte de rastro. Só pegadas. Só pegada. Então, queridos, anota aí, quarta-feira agora, 17h30, 19h, chega junto aí no SINCAP do repagamento básico da Greenpeace. A gente pode continuar dando esse acolhimento, né? O Pablo já tem chegado, fica o convite para ele e para você, Braz, tá? Que vai ser importante. Pode ter certeza, querido, que se você já chegou junto na Jornada Agroflorestal, que o Cauê foi junto com o Diogo Jorge, né? Um dos facilitadores, um dos mentores aí. Eu acho que você vai estar em casa, literalmente. Ou seja, tudo que você ouviu o Cauê apresentar junto com o Diogo Jorge, né? Durante a Jornada Agroflorestal, a gente vai apresentar um pouco mais expandido, de repente, um pouco mais verticalizado, mais aprofundado, para você ter uma compreensão melhor, né, de tudo que a gente está falando aqui, né, e todas as oportunidades que estão existindo, entendeu? Que não são poucas, são muitas, né? Existe hoje uma abundância de oportunidades, né? Então, é isso que o Cauê fica aflito, né? Tipo assim, é tanta coisa bacana, querendo que todo mundo possa aproveitar, mas não adianta, cara, não adianta forçar a barra. Não adianta É bem isso. Mas tem um pouquinho também dessa
Da experiência, né? De, tipo, de ver que tem muitas coisas acontecendo e às vezes tem um termo que você não entende, mas numa conversa a gente acaba eliminando isso, às vezes, sabe, numa velocidade super rápida, a gente só trocando ideia mesmo, vai pegando. Eu fui É, pegando bastante assim, e tô aberto para quem quiser trocar ideia, quiser perguntar especificamente sobre os termos que eu estou usando e tal. Eu acho que isso também faz parte do processo. E eu penso assim, essa apropriação ela é lenta mesmo, principalmente comigo, né? eu sei, nós sabemos. Comigo também, porque Vinícius tem um cabeção, não sei como, velho. O cara é normal. Ele tem um HD aí. É um Vai, HD. vai. Gente, vamos voltar aqui para o nosso Sincap geral. Esquece, Vinícius. Então, assim, vamos fazer o seguinte, olha. Anotem, quarta-feira agora, 17h30, às 19h, tá? Pode deixar que eu passo o link para você, Braz. O papo está super ligado aí no dia a dia do ponto de contato do Rerê, né, no Telegram, e da Greenpeace, enfim. Então tá tranquilo para o Pablo. Para ele também, pode deixar que eu passo, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Tá? Eu só queria mostrar para vocês uma coisa que eu acho que vocês não viram, mas eu acho que vai ajudar a elucidar as coisas, tá? Abriu aí, galera? Ok. Então, o que você está vendo, Braz, do seu lado esquerdo, tá? São as diferentes camadas de internet. Está vendo aqui? Web 2, 2.5, Web 3 ReFi, né? Financiamento gerativo, Web 3 Regen. Está vendo aqui as camadas? Do outro lado, você está vendo os tipos de economias políticas. Você tem a convencional, que é essa macroeconomia hiperconsumista, extrativista, que nós vivemos no dia a dia de forma massiva. Você tem a chamada verde, onde tem essa dinâmica de carbono neutro, etc. Tem a sustentável, com as 17 ODS da ONU, o famoso Net Zero, onde está o chamado ESG, né? E a responsabilidade social corporativa, o CSR. Aí você vai crescendo, você tem outras economias políticas. Tem um restaurativo, né? Que são humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza, tá? Que é onde está a Greenpeace, por exemplo, da agroflorestal. Você tem um reconciliatório, que é humanos e comunidades como parte integral da natureza, tá? Que é uma outra economia política. Tá? E você tem um regenerativo, que são humanos e comunidades fazendo coisas como natureza. Você vê que tem diferença, né? Aqui é para a natureza, como parte integral, e aqui como natureza. Então você tem aqui diferentes economias políticas. Essas diferentes economias políticas, elas se relacionam com as camadas de internet. Então, a convencional, por exemplo, está aqui na Web 2. Né? Na Web 2 está o quê? Está a Meta, não é isso? Está o Alphabet, está a Amazon, está o Twitter, não é isso? A Web 2 está aqui. E na Web 2, os seus dados não são seus, né? São um deles. Né? E aí o que acontece? Você é tratado como usuário, os seus dados é a matéria-prima para eles criarem vários produtos e ganharem muito dinheiro em cima de você. Certo? E aqui que está 60% das 2 mil maiores empresas do planeta. Está aqui, ó, na convencional. 60% das 2 mil maiores empresas do planeta estão aqui. E estão na Web 2. Pegaram? A Web 2.5 é o chamado mercado cripto. É onde estão as finanças descentralizadas. É que a gente chama de DGEM. Tá? É aqui que está uma coisa chamada Uniswap, por exemplo, né? Que é uma exchange descentralizada. É aqui que estão vários aplicativos descentralizados focados em gerar moedinhas mágicas, como diz o Casta, né? Focados em gerar mais dinheiro com cripto, né? Etc. E isso também tem uma ligação. Por que é 2.5? Porque os primitivos tecnológicos e culturais do mercado cripto ainda dependem muito dos primitivos tecnológicos e culturais da Web 2. Então, por exemplo, você tem no Twitter, no X, né? Você tem toda uma comunidade de cripto que depende do X para rodar, entendeu? A comunidade cripto. Já inventaram outras mídias sociais descentralizadas? Outros já inventaram, mas ainda não são massivos, né? Não tá, o pessoal não está presente lá, entendeu?
E aí você tem o Bitcoin, que é toda uma outra, é todo um universo próprio, entendeu? O Bitcoin tem todo um universo próprio dele, né? Com a rede Lightning, que eu não vou falar agora, com os Ordinals, com os Runes, os ETFs. O Ethereum também tem ETF agora, mas em suma. Então você tem toda uma cultura nova, né? De camadas de internet nascendo. E aonde a Greenpeace está localizada é aqui, ó, na Web3 DeFi, de financiamento regenerativo. Tá? Onde você tem um conceito chamado bens públicos. Tá? Então, por exemplo, tudo que você está fazendo pela Orca aí, que a gente, né, que originou com a Terra Vila Local Viva, você sabe, né, lá atrás, em Minas Gerais, a gente pode tratar isso como um bem público na Web3. Né? E aí virar um projeto e isso virar de forma open source, né, código aberto, virar uma coisa que as pessoas podem se apropriar e reproduzir outras ocas do planeta fora, entendeu? Ou seja, de uma forma descentralizada, né, culturalmente descentralizada. Então, a Web3 DeFi, ela está criando, é onde o Gitcoin está. O Gitcoin está aqui, tá, gente? O Gitcoin, o GIVEF está aqui na Web3 DeFi, tá? Conversa com a Web 2.5, mas está aqui na Web3 DeFi. Está criando infraestrutura tecnológica de certificação, atestação, sabe? Para reputação, essas coisas todas. É onde surgiu o financiamento quadrático, né? Etc. O Gitcoin está aqui. O Rerê, ele conversa com tudo isso aqui, mas o que ele quer criar mesmo são primitivos cyberculturais ligados à geração profunda na Web3. Ele conversa com várias tecnologias que não só de blockchain, né, ligado à Web3. Ele quer matriciar novas formas de geração de riqueza através da dinâmica de ignição e cocriação de piscinas comuns, de recursos compartilháveis. Então, o Rei está aqui, nessa camada de internet que está sendo criada ainda, que é a Web3 Regen, né, mais profundo. E, obviamente, que você pode ver que tem uma ligação, né, com essas economias políticas aqui, entendeu? Então, eu quis só mostrar isso aqui, porque eu acho que isso aqui deixa mais claro, né? O que é o Rerê, né? O que ele, como protocolo, conversa, né? Conversa com todas as economias políticas, conversa com todas as camadas aqui de internet, né? E por que a Greenpeace Brasil é, né, o projeto de referência, é a interface ecossistêmica, né, do Rerê junto ao Web3 DeFi. Por quê? Porque a Greenpeace está totalmente dentro desse ecossistema nascente aqui, emergente, de Web3 DeFi. Pegou, Braz? Uhum. Ficou mais claro? Para você, Pablo, também ficou? Ficou, velho. Agora deu para localizar aí o Web3 Refi. Agora ficou mais claro, né? E Eli, não sei se ele está na reunião de condomínio. Conseguiu ouvir aí, Eli? Consegui ouvir. Você conseguiu entender aqui que eu falei das diferenças aqui? Das camadas de internet aqui, para os tipos muito de economia interessante. política? Sim, eu consegui entender, né? A gente tem que fazer uma live só com o Cauê, porque ele falou um monte de coisa ali. Eu falei, nossa, eu tenho que seguir o Cauê essa semana. Mais intensivo. Mas o Cauê, cara, o Cauê é aquele garoto do bairro ali que sabe todas as gírias, entendeu? Da Web3 DeFi. Então, assim, Olha, eu queria ter só 10%, sabe? Nem falar assim 100%, que seria muito, mas 10% do pique do Cauê já ia fazer diferença. Então, não, tem muita gente junto, a galera chega junto também. Quando você se conecta, a galera vai te acolhendo, assim, você vai entendendo mais fácil, assim. Mas eu quis mostrar isso aqui para vocês entenderem como é que o Rerê atua, né? Aí o Rerê está fazendo o seguinte. Aí aqui, outra coisa que eu não sei se vocês estão ligados, são os paradigmas do Rerê. Por exemplo, aí, Braz, quais são os 8 paradigmas do Rerê? O paradigma da cultura do comum, do commons, tá vendo? O paradigma peer-to-peer, do resgate da nossa capacidade de gerenciamento entre para com pessoas. O paradigma da localidade, que está gerando, né, a fusão, está entendendo que nós podemos nos perceber como seres planetários, né? Não só brasileiro, carioca, mineiro
enfim, a gente se perceber como seja, ou seja, tentando integrar a hiperlocalidade que você se encontra, dando visibilidade para a biorregionalidade que você se encontra, integrando isso planetariamente, né? Então, o que a gente chama de localidade, né? Com dinâmicas de livre aprendizagem, onde todo mundo aprende com todo mundo, né? Com essa dinâmica do fazer complexo, ou seja, a gente entende a natureza, ela não marca reunião, né? O passarinho não marca reunião com a árvore, certo? Não marca reunião, não marca reunião, entendeu? Então, e detalhe, a natureza é tudo interligado, né? Tudo interdependente, não tudo então é Orgânico, né? interativo, é orgânico, emergente, então é o que a gente chama de fazer complexo, então também é um dos paradigmas do RE, né? E a regeneração profunda, porque a regeneração profunda é você entender que a sua pele regenera todo dia, né? A sua pele regenera, então nós somos seres generativos, né? Como é que você traz essa cultura da regeneração para a sua vida, né? Como é que você traz isso para o seu dia a dia, né? Independentemente se você está num bioma ou não, né? Então a gente está trazendo um aspecto 360, né, da regeneração no dia a dia nosso, né? Para a sua vida pessoal, para o projeto, para tudo mais. Então não é só regenerar biomas ou regenerar vocês entendem o que eu estou falando, né? Não é só uma questão É produtiva, intrínseco, né? econômica ou ecológica. Você trazer literalmente para a sua vida. Você entender que você é um ser complexo, né? E regenerativo, né? E aí a experiência da lógica da abundância através das piscinas comuns, né? Da ignição e cocriação de piscinas comuns. E aí tem a dinâmica de redes, que nós somos seres gregários sociais. A gente gera padrões de rede, né? Padrões de organização centralizado, distribuído, né? A gente se regula, né? De modo mais horizontal, às vezes de modo mais vertical, de modo mais transicional, sabe? Variando entre horizontal e vertical. Então, esses são os 8 paradigmas do RE, né? Que a gente está fazendo? A gente agora, na dinâmica do mapeamento básico e crítico, a gente está gerando o que a gente chama de RE híbrido, né? Então, por exemplo, aqui tem um RE híbrido da água florestal. Olha aí, Pablo, o RE híbrido e Cauê da água florestal, que foi feito junto com o Diogo Jorge, o Sim. Atos e o Cauê, que estão aqui. Ou seja, qual é a relação que a água florestal... Qual é a economia política que a água florestal está ligada? Aqui, ó, restaurativa, mas está paquerando o reconciliatório. Tá? Então, está mapeado isso. Então, a agroflorestal atua nessa economia política, restaurativa, olhando para o reconciliatório. Qual é a camada de internet que ela está mais presente? Web3 GeFi, mas também está na Web2. Tá? Está lá presente. Qual é a relação que a agroflorestal tem com os 8 paradigmas do RE? Né? Aí a gente fez aqui uma reflexão, uma primeira reflexão. Por exemplo, para o Diogo Jorge, para o Atos, para o Adeloíla, enfim, a pessoa que está envolvida, o próprio Cauê, a água florestal já atua num solo real e num solo digital, como bem público, né? Então, tem uma proximidade com esse paradigma do RE, que é a cultura do commons, né, do usufruto comum. Já existe um framework P2P, né? Ou seja, ele é mais interativo orgânico na água florestal. Vocês devem ter sentido isso agora na jornada, né, da água florestal, do que propriamente organizacional. Ele é mais orgânico do que organizacional. Então, é o paradigma P2P, sem sombra de dúvida. Aí, na localidade, né? Hoje, a camada Web3 GeFi, onde a água florestal está presente, né? Ela gera integração local. Olha que interessante, né? Ela gera a integração do digital com onde você está aí, com o seu projeto de agrofloresta, né? E hoje, na dinâmica de livre aprendizagem, vide essa jornada que vocês acabaram de fazer com a água florestal, é uma experiência educacional baseada na orientação especializada visando gerar uma comunidade de aprendizagem. Vocês concordam que vocês, ao final dessa jornada de água florestal, agora vocês estão começando a formar uma comunidade de aprendizagem? Esse é um dos paradigmas do RE. Então, isso aqui, ou seja, a água florestal, tem uma profunda ligação com esse paradigma, correto? E o fazer complexo, na visão da água florestal, é a sazonalidade da sucessão da própria agrofloresta. Ou seja, é o próprio fazer complexo da natureza, né? Transformando essa floresta de alimentos ficando cada vez mais complexa em termos de floresta de alimentos, né? E a regeneração profunda para eles é o enraizamento da intergeneracionalidade, de passar de pai para filho, né? É onde eles entendem que tem uma ligação com a regeneração profunda como paradigma.
Isso aqui é que ainda a Agroflorestal não teve ainda essa experiência de gerar uma piscina, fazer a ignição e concreção de uma piscina comum, mas a gente vai fazer isso em breve, né? Porque a gente está ainda, a Agroflorestal está terminando o mapeamento crítico deles, né? E aqui é a animação em rede constante, que o Diogo Jorge faz, que todo mundo que está ligado hoje está fazendo, né? Então, vocês percebem que como é que hoje o RE atua, né? O RE hoje atua gerando ecolocalização, né? Gerando entendimento da onde o projeto está, né? Qual é a pegada dele, qual é a camada de internet que ele tem uma relação, quais são as economias políticas que ele tem uma relação, como é que é a relação com os 8 paradigmas do RE. Até aí ficou claro? Mais claro, Pablo? Braz, Sim, Eli. ficou. Uma Tá coisa, claro, velho. como é que vai ser feito esse mapeamento? Então, o mapeamento básico e crítico, Braz, querido, já vem sendo feito desde 2023 para cá. Tá? Agora, nós vamos ter uma leva nova. Conclusão, digo. A gente vai ter uma leva nova de mapeamentos básicos. Agora a gente vai focar mais no básico, tá? Uma leva nova de mapeamentos básicos que vão surgir agora na segunda quinzena de outubro. Dentre os quais o da OCA, dentre os quais o projeto do Pablo, né? Dentre os quais o projeto da Eli. Tá? Vai ter uma leva nova aí que vai vir. Tá? Então fiquem ligados que a gente vai estar marcando isso. Tá? E é por isso que eu te convidei para você estar aqui hoje, Braz. A gente vai começar a te integrar isso tudo, né? Que é muito importante. Pegou? Ok. Então é isso. Pablo, deu para ficar um pouquinho mais claro, querido, agora? Com essas explicações que eu dei agora, com o rei híbrido aqui? Oi? Ficou, eu vou até pegar essa gravação aí, porque essa ficou bom para mim, velho. Vou pegar a gravação. Show de bola. Eli, querida, você que está na reunião de economia aí, deu para acompanhar? Sim. Mas confundiu ou explicou um pouquinho mais? Só para tirar uma dúvida. Olha, não confundiu. Mas tem muito assunto aí que eu, tipo assim, ou eu perdi, ou eu não vi, ou eu vou ver. Então tá bom. Então, gente, é isso, tá? A última coisa que eu queria falar com vocês, antes de partir para o final, é sobre isso aqui, ó. Para a gente já partir para os finalmente aqui, é sobre o Desconferência 404, tá? Eu vou explicar para vocês entenderem o que é isso, né? Deu para abrir aí? Abriu, né? Agora sim. Então, a gente abriu os trabalhos hoje aqui falando que nós estamos sob a influência da Lua crescente, não é isso? Eu falei para vocês que a gente tem um monte de coisa que está acontecendo, né? De um monte de forma, e falei que a gente ia focar hoje na interface do RE Greenpill, para falar do GG22, apresentar o que é o Gitcoin, falar do GG22, da oportunidade que está surgindo aí, de vocês se envolverem. Foi bom o Cauê ter chegado, porque ele jogou uma luz em cima mais específica, né, da onde vocês de fato vão ter uma interface forte, em função até da jornada florestal que você, Braz e Pablo passaram. Enfim, foi bem legal. Acho que deu para entender também a atuação do RE, né, como protocolo cultural. Acho que agora está mais claro para vocês isso, né? E de que vocês agora vão estar participando aí da dinâmica do mapeamento básico, correto? Vão estar sendo convidados aí para fazer o remapeamento básico, gerar o híbrido do projeto, enfim, tudo isso que vocês acabaram de ver. O que a gente vai finalizar agora é dizer que está surgindo agora uma piscina comum, está sendo criada uma piscina comum entre o RE e o Node Hub, tá? É o Web3, que é um dos hubs da Sai do Papel, né? Que é ligado ao Arca Hub aqui no Rio. Certo? O Arca Hub é uma das principais plataformas de empreendedorismo tecnológico Web 2 do Brasil, né? E o RE foi convidado para fazer parte, para servir como campo de influência cultural paradigmática para o Node Hub, né? Que é esse hub que é ligado ao Web 3, que está ligado a essa plataforma chamada Arca Hub. Legal? E aí que nós fizemos? Nós criamos um evento chamado Desconferência 404. Ou seja, a gente criou um evento que é um cartão de visitas para apresentar o RE. Entendeu? Nós já fizemos 2 edições, Braz, desse evento. Uma lá mesmo no Arca Hub e o segundo durante o Rio Innovation Week.
né? A gente fez que é um evento que o Açaí do Papel produz, né? Que é um evento gigante, é um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina, né? Nós fizemos lá. E agora, no dia 29 de outubro, nós vamos fazer um Desconferência 404 lá. Sabe como é que nós vamos viabilizar esse evento? Através dessa piscina comum de recursos compartilháveis que está sendo co-criada entre o ReRe e o Node Hub. Entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente não vai ser o Node agora que vai... Por exemplo, as duas primeiras edições do Desconferência 404 foi o Node sozinho, né, que disponibilizou o espaço, que disponibilizou lá uns comes e bebes, e nós fizemos lá o evento, certo? Nós fomos com a nossa presença. Mas essa terceira edição do Desconferência 404 vai ser literalmente co-criada por essa piscina que está surgindo aqui entre o ReRe e o Node Hub Web3, entendeu? Então, Bem isso mais significa... fortalecida. Exatamente. A gente vai ser a primeira edição do Desconferência 404 que vai ser feita de forma literalmente descentralizada, né? Já levando em consideração tudo que está presente nessa piscina comum, né, entre o ReRe e o Node Hub Web3, entendeu? E é uma oportunidade também, Braz, Eli e Pablo, de vocês também acompanhar. O Pablo já está acompanhando isso, né? Ali está chegando nos Syncaps todas as quartas-feiras, que a gente está fazendo de 15h30 às 17h, né? Para dar vida a essa piscina, né? Então é uma oportunidade de vocês se envolverem. E isso aqui é uma... toda quarta-feira, de 15h30 às 17h. Quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, né? De 15h30 às 17h. Né? O que está acontecendo é que isso aqui, o Desconferência 404, sabe, Braz, ele virou uma plataforma, tá? Para que pessoas e projetos, ligados com o ReRe e as outras interfaces ecossistêmicas do ReRe possam ter seja um palco, uma plataforma para dar visibilidade, né? Junto a esse vasto ecossistema de empreendedorismo tecnológico Web 2 do Arca Hub, entendeu? Então, é uma baita oportunidade. Só para vocês terem uma noção, o primeiro evento que nós fizemos lá em julho, né, do Desconferência 404, deu 40 pessoas, né? E nós fizemos na parte da manhã. Né? Foram vários projetos, várias pessoas, vários investidores, né? E isso aí surgiu... Por exemplo, esse pessoal... A gente acabou... Por causa desse evento, a gente já conheceu um dos mantenedores do Node, que é um blockchain brasileiro chamado Clever, que é muito desconhecido, ninguém aqui no Brasil conhece. É um blockchain antigo, né? Mas eles são muito conhecidos na Índia, na África, na Ásia, mas aqui no Brasil não são, né? E eles são um dos mantenedores do Node Hub Web3. E eles estão envolvidos na cocriação dessa piscina aqui, né? Junto com a Monkey Branch, que é um projeto do Sul, né? Que trabalha com inteligência artificial Web3. Né? Então, para você ter uma noção, foi por causa desse primeiro evento que a gente fez em julho e do segundo que a gente fez na Innovation Week que a gente acabou conseguindo conhecer esses dois projetos e que eles também estão, digamos assim, fazendo parte dessa cocriação da piscina entre o ReRe e o Node Hub Web3, entendeu? Agora, mais uma vez, o Desconferência 404 é um palco, é um cartão de visitas e um palco para dar visibilidade para todas as pessoas e projetos e interfaces ecossistêmicas do ReRe junto, né, a esse vasto ecossistema de investidores, de organizações e de startups Web 2 que o Açaí do Papel Arca Hub tem lá incubado, entendeu? Que é um espaço físico gigante lá, aqui no Rio de Janeiro, né? Que tem. Então, é essa explicação que eu queria dar para vocês entenderem por que eu fiz referência a essa data aqui, né, do dia 29 de outubro, né? Aí, e né? as conferências. Exatamente, está na porta aí. E essa semana nós vamos ter um Syncap especial só para falar desse Desconferência 404. Tá? E mesmo que você não se faça presente, Braz, a gente vai estar falando lá do Oca, vai estar falando do projeto Pablo, vai estar falando, entendeu? Do projeto da Eli, lá durante esse Desconferência 404. Legal, galera? Então é isso que eu acho que hoje foi bacana. Pode falar. Então, Vinícius, essa conferência ela vai ser só presencial ou vai ser virtual também? É que tá. As duas que nós fizemos agora foram presenciais, mas a gente pode levar em consideração, de repente, fazer ela também virtual, entendeu? Porque lá tem um telão, né? A gente pode jogar você no telão
e etc. Mas aí tem que ver direitinho como é que está a qualidade, porque lá tem uma infraestrutura, né, de fibra ótica, mas como é um espaço que tem, sabe, Braz, um volume muito grande de pessoas e eventos acontecendo todo dia lá, tem que ver se a gente não vai estar disputando a fibra, né, o acesso à internet com outros eventos no dia. Mas Verdade. a gente vai estar conversando sobre isso aí. Mas a ideia é boa. A ideia de fazer a ideia de fazer o Desconferência 404 agora, de 29 de outubro, né? Ele também tem uma ligação virtual, vai ser bem bacana, uma boa ideia mesmo, tá? Então, galera, fico por aqui, tá? Vamos partir para uma rodadazinha de apreciação e check-out. Espero que vocês tenham compreendido melhor o que é o Gitcoin, o que é o GG22, a oportunidade que o Cauê está falando aí, o convite que foi feito para quarta-feira agora, a partir das 17h30, entender o que é o RE com protocolo, as interfaces, olha aqui as interfaces que o RE tem, né? Tem com o WTF3 Pega-Visão Campus, com a Greenpeace Brasil, com a Optimism Collective, com o Node, né? E aqui com o Rio Crypto Hub. Né? Essas são as atuais, e o Gavin Angels. Né? Essas são as atuais interfaces que o RE tem, né? como protocolo cultural. Né? E o RE está agora criando, junto com o Node Hub, né? Ligado ao Arca Hub, como eu acabei de falar para vocês, essa piscina comum entre o RE e o Node, que vai viabilizar essa terceira edição do Desconferência 404, agora no dia 29 de outubro. Beleza, galera? Então, vou parar por aqui. Então, sobre aí a influência, né, gravitacional da Lua crescente, fique à vontade para vocês fazerem a sua apreciação e check-out. Começando por você, Braz. Bem, esclareceu um tanto vem esclarecendo e as minhas considerações são as melhores. A minha impressão também ficou muito mais ampliada em relação a esse universo que eu estou me colocando à disposição em descobrir, e que as possibilidades de quem está aqui, de quem pode vir, aumenta com relação a estar mergulhando nesse universo da Web3, que vem somando, né, assim, com a galera. Eu acho isso surpreendente. Então, assim, fico aqui feliz de estar retornando aos nossos syncaps. Isso é muito bom. Então, fica aí meu abraço e eu passo para o Pablo. Valeu, mano. Foi, então, mais uma vez, deu para ampliar a visão aí, velho. Agora deu pra... Agora eu tava lá fazendo meus passaportes no Gitcoin. Deu para entender melhor como foi conformado. Deu para localizar também o Greenpeace e o Agroflorest Down. Foi bom demais. Valeu mesmo. Vou passar para ele. Bom, hoje foi bem produtivo, gente. Bem, assim, dinâmico. Não deu nem para cochilar. De tanta informação recebida. E essa semana aí vamos esforçar mais para colar aí nessa energia do Cauê, porque tem bastante coisa acontecendo e muito produtivo, né? Então foi bem bacana hoje, assim, expandir mais aí o conhecimento. E eu acho que eu vou passar pro Cauê, né? Claro, claro. Cauê? Oi, gente. Opa. Oi, desculpa, que eu tava no celular, eu tava com a minha pequena aqui, mas o celular tava apagado. Demorou um tempinho pra eu abrir tudo. Bom, mas tô feliz, assim, cada vez mais eu vejo que tá rolando essa apropriação. Eu acho que tudo que vem junto, assim, tem que ser orgânico mesmo. Onde a gente identificar que faz sentido, senão a gente acaba caindo em algumas armadilhas, sabe? De encontrar a solução
a solução certa para as coisas, né? E pensar demais, às vezes, em como fazer e acaba faltando a experiência de experienciar mesmo, de testar, ter um feedback ali na hora e trocar e o que está errado já tentar consertar. Eu acho que tudo isso é, é muito legal. Eu acho que a Web3 ela traz muitas opções para isso, de como resolver problemas de forma diferente, né? Tô animado, tô bem animado. Quero explorar essa ideia do Conviction Voting. Eu queria pegar como exemplo, como referência, todos os endereços que votaram para a gente, assim, acho que eu já vou fazer isso já, mas todos os endereços que votaram para a gente no concurso que teve, né? Isso, já ter uma NFT, mandar uma NFT para essa galera como reconhecimento pela participação e por ter apoiado a gente. E focar mais nisso, cara. Focar bem mais nisso, assim, sabe? De trazer a comunidade, criar as formas de todo mundo poder receber as recompensas, receber os certificados de participação, as POAPs. Acho que a gente está num caminho muito bom. E tô bem animado, assim, tô bem animado mesmo. Próximo round, a gente nem tá preocupado, assim, por não estar tendo a rodada climática dessa vez. A gente conseguiu ter um recurso que vai permitir a gente fazer as atividades que a gente está pensando, fazer esse round. Então, por mais que não tenha agora um round para a gente entrar, se a gente não conseguir entrar em nenhum, já no ano que vem, no começo do ano que vem, a gente provavelmente já vai ter mais oportunidades, então nem estou me preocupando nesse sentido. Tô bem confiante que a gente está no caminho certo e ganhando tração. A gente está começando finalmente ganhando tração. Percebo que a gente está dando os primeiros passos assim para, de fato, ser mais descentralizado, ser mais impactante, representar mais o Brasil. Isso por si só já é um puta de um desafio. Então, tô bem feliz com isso. Tem uma outra conversa que a gente precisa ter dentro da Greenpeace Brasil, mas eu vou deixar para quarta-feira. Mas tem relação à estrutura que a gente está formando para legalizar todas as atividades, né, do nosso coletivo. Eu acho que vai ser uma conversa bem rica, assim, tem bastante coisa para a gente trazer, mas só um pouquinho, né, uma palhinha do que a gente está pensando. A gente está pensando nas comissões regionais, né? Então, criar comissões regionais para trabalhar em torno dos projetos. Então, já criar um caminho direto do recurso que vem em cripto e com uma instituição que vai ficar com essa cripto e transformar isso em liquidez, né, em real, para fazer o projeto rodar. Então, a gente quer trabalhar nessa dimensão das comissões regionais, né? E então a gente vai precisar compor as diversas regiões que hoje estão participando do nosso ecossistema. Então a gente quer criar um caminho para ter essa governança também biorregional aí. E aí que entra o Conviction Voting, né? Todo mundo que participar das comissões pode já participar da comunidade dessa comissão e vai ter um voto atrelado ao tempo que está lá, né? E toda essa dinâmica que eu estava te explicando, de você mudar de ideia de uma hora para outra, e como que isso pode ser resolvido, né? Então, é isso que eu estou imaginando, mais ou menos, criar essas comissões e ter essa ferramenta como Conviction Voting para ser a governança dessas comissões. Mas na quarta-feira a gente conversa mais sobre. Tá todo mundo convidadíssimo para chegar. E é isso. Na quarta-feira a gente explora mais. Maravilha. Gustavo, querido, você quer se manifestar aí pelo chat? Pode falar. Alô, alô? Alô, alô? Então, pode falar. Faz Não, sua boa noite. apreciação de check-out aí. Passei o dia pensando e por acaso foi uma parte do que você estava explanando, que era a dependência de recurso primitivo, né? Que
ao pensar hoje, meio que me surgiu uma pergunta assim: o que é que você acharia? Porque eu vejo como se eu estou criando, pensando vamos, sei lá, numa utopia, idealizando uma nova economia, é, de uma forma, e aí como é que eu vou trabalhar em cima do meu pensamento para criar algo que eu preciso estabelecer dentro daquele modelo financeiro econômico como a gente vê dos projetos, X% do programador, X% de não sei quanto. Como é que eu, que preciso pensar em sobreviver, né, qualquer pessoa que tem que pagar as contas, a luz, né, comer, então naturalmente há um movimento na cabeça que vai meio que corromper a ideia de criar algo que ia equalizar todas as pessoas. Como é que eu vou? Então, eu pensando, será que, é, ao mesmo tempo que se necessita do recurso primitivo, é justamente necessário que seja usado o recurso primitivo para sustentação, para custeio, justamente para separar quando houver o rompimento. Não teria como eu criar, sei lá, o lucro, o excedente dentro do que é restaurador. Então, propositalmente, não somente pela necessidade de de consumir, né, de acessar, não de consumir a subsistência, mas de acessar alguma coisa. Como é que eu vou, se eu não colocar já essa, essa separação antes, né? Era um pensamento que eu estava tendo e por acaso você comentou, eu achei relevante eu compartilhar assim, para saber o que é que você acha. É, Tá entendendo, Vini? O que eu estou querendo dizer? é, eu estou entendendo, sim, querido. Toda a proposta do, da ignição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilháveis, ela leva em consideração que ela tem a capacidade, né, uma vez que essa piscina seja populada, né, por diversos tipos de pessoas, por diversos tipos de projetos, né, ela tem a capacidade de diminuir a dependência que todos nós temos Sim. de um só tipo de recurso, que é o recurso fiduciário, certo? Se possível, substituir logo de cara, né? Ela diminui um pouquinho, ela diminui, ela não elimina, ela diminui. Idealmente falando, se pudesse substituir, né? Eu tô dizendo. Para poder substituir, a gente tem que criar todo um imprint econômico, cultural, que começa de pequeno, começa de micro, né? Com pessoas e projetos nas mais diferentes contextos e Sim. realidades, entendeu? E é Uhum. por isso que o RE, nesse sentido, como protocolo, faz esse trâmite, faz esse meio de campo. Ou Uhum. seja, o RE não nasceu para... Primeiro que o RE não é um projeto, você sabe, é um protocolo. Então, então o RE, a visão do RE como protocolo é uma visão de longuíssimo prazo. Ou seja, é a mesma visão do Linux, uma visão de longuíssimo prazo, de criar essa cultura, né? E não tem como fazer isso de uma forma sistêmica. Quer dizer, não tem como a gente inventar um sistema para contrapor o atual sistema. Porque o atual sistema, da forma como ele está sentado, ele é antropofágico, ele come qualquer outro sistema. Ou seja, qualquer coisa que você gere de sistema para se opor ao atual sistema que nós criamos, ele só fortalece o sistema existente. Entendeu? Ou seja, ele cria mais resiliência para o sistema existente continuar existindo. Eu tenho um pouco assim, eu penso um pouco diferente. Só. Ele só fortalece a continuidade dessa economia política, dessa macroeconomia hiperconsumista, né, extrativista, acumulativa, né, ego-individualizada. Ele só fortalece isso. Eu É sei que por isso que terminou, na eu sei que PRE terminou. a gente não fala de criar sistema, a gente fala de fazer espelhamentos, fazer interfaceamentos, gerar entrelaçamentos,
entre pessoas e projetos, entre projetos através das piscinas, porque é a oportunidade que a gente tem de fazer o detox, né, dessa Sim. captura que nós temos, né, desse tipo de macroeconomia maluca que a gente vive, que a gente valida todo dia, né? Gente, quando você vai na padaria da esquina e você compra um pão, você está validando essa macroeconomia. Entendeu? Então, assim, ela está em todo lugar, ela é tipo uma gravidade, né? Ela é onipresente, ela está em todo lugar. Então, não adianta criar um sistema para combatê-la, porque ela está em todo lugar. Nós criamos isso, é massivo, então não tem como fugir dela. A única Um forma exemplo, que um exemplo, a única um exemplo. é, Deixa eu dar um exemplo para tu. claro, É, eu sou um programador, tenho uma ideia, crio uma moeda, crio um aplicativo. O, o valor daquela moeda, até que haja alguma parceria, alguma construção de mais algum agente, né? Até aquele momento em que eu estou lá, eu não sou programador, mas estou citando um exemplo. A pessoa programadora fez o aplicativo. Vamos supor que o valor é zero daquele ativo. Ele ainda não lançou, não fez nada, não divulgou, não tem ninguém, vou dizer zero. Mas quando ele entra em contato com o primeiro agente, o primeiro usuário, a primeira página, a primeira conexão, ele passa a ser já um valor diferente de zero. E esse valor diferente de zero, né, ele é sequestrado, na minha opinião, do atual sistema, de alguma forma. Na maior parte das vezes. Ele vai ser sequestrado de onde veio aquele valor, por que aquela moeda que valia zero, agora vale 0,001. Né? De onde é que veio esse 1? Tem que ter vindo ou de empenho, mas ele tem uma hora que ele vai entrar em contato com o sistema atual. Então, eu estou vendo meio como um tipo de economia que sequestra, e por isso tão rápido também a resposta do mercado, né? Porque hoje eu não vejo, até em conversa com o GPT, eu não vejo o Bitcoin, o Ethereum, o nome, sei lá, abrangente, descentralizado. Então, o sistema perguntei ao GPT como era que definiria uma frase Web3. Descentralizado. Eu disse descentralizado, né? Que vai depender da postura dos usuários, né? O Bitcoin ele está na mão dos mesmos de antes, e tem determinada porcentagem, se houver uma massa completa, eles vendem para baixar o preço, depois compram de novo, mesmo sistemático. Então não seria descentralizado, né? Descentralizável. Era essa pergunta que eu estava aqui. Bem, está no final, não vou me prolongar. Uma parte. uhum. Faz, Termina, Gustavo, termina. faz sentido? Faz sentido. O sentido que faz é. Tá todo mundo achando que a grande. Quer dizer, que a grande mudança que nós estamos sofrendo, né, como sociedades, né, está focado na tecnologia, está focado em quem tem o conhecimento da tecnologia. Mas por sermos os seres que somos, por sermos seres imaginativos cibernéticos, a tecnologia é uma extensão nossa, né? Por exemplo, você pega o Brasil, é um dos países que as pessoas mais rapidamente se apropriam de todo tipo de tecnologia, né? Muita facilidade, né? Mais do que muitos outros países, por exemplo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que uma das dinâmicas mais significativas, né, que está acontecendo com a gente agora é que a gente tem a oportunidade de entender a Web3 como um sandbox, né, um playground para a gente poder rever, né, a gente poder ressignificar a nossa relação com a internet, né? A gente poder
acessar outras formas de geração de riqueza, entender que existem outras economias políticas, né? E não achar que pelo fato de você ser um dev, um programador, né, que você vai que com isso você naturalmente você tem uma forma você tem uma forma de escapar, vamos dizer assim, né? Você tem um diferencial capaz de tornar você imune, né, a esse tipo de macroeconomia que está aí. E não torna você imune. Justamente porque, né, o grande lance não é, mais uma vez, né, você ter o domínio da tecnologia. É você entender o quanto nós, por sermos complexos, o quanto nós, por sermos abundantes, conseguimos mudar a nossa perspectiva de convívio em sociedade, de geração de riqueza. A grande oportunidade está aí. Tá? Essa economia política que está aí, essa macroeconomia hiperconsumista, extrativista, acumulativa, ela não consegue, tipo assim, ela não tem capacidade de anular criticamente, né, essa percepção. Entende? A gente consegue criar a gente nós conseguimos nos colocar suficiente de forma, a gente consegue criar uma crítica, não só uma crítica conceitual, né? Não só como uma crítica conceitual, mas uma crítica, mas com uma prática, né? Uma crítica conceitual, mas uma prática de desobediência. Uma prática de desobediência econômica e civil. Uma prática onde você não está indo de frente, né, com o sistemão. Você está navegando pelas fissuras. Né? A gente está criando fissuras, sabe? Estamos criando fissuras nesses. Nós estamos nos conectando e criando formas de conviver, formas de gerar riquezas que, na realidade, nem é coisas tão novas assim, é um resgate de coisas que nossos antepassados já fizeram, por exemplo, boa parte das vezes. Né? E com detalhe que a gente precisa fazer isso com a natureza. Né? Ou seja, a gente precisa botar a natureza no centro das coisas. Né? A gente precisa botar a complexidade da vida no centro das coisas. E não ela virar uma externalidade, né, para esse tipo de sistema que nós inventamos, né, essa macroeconomia hiperconsumista aí. Em suma, foi bacana a provocação, Gustavo. Mas acredito que o pessoal já esteja cansado aqui da gente poder finalizar. Obrigado aí por trazer essa provocação e a gente poder já finalizar dessa forma aí. Valeu mesmo. Então, galera, vamos nessa então. Uma boa noite para todo mundo. Bora lá. Tá? Vamos nos falando, tá? Amanhã, terça-feira, Falou, né? cabeção. Valeu. Amanhã, terça-feira, a gente tem aí 11 horas, vamos ver se vai rolar, né? O mapeamento crítico da Rizomar. Às 17 tem com o Christian, da Eco Indústria Modular, um mapeamento básico. E às 19... Amanhã, 11 horas? 11 horas é com o Victor, né, da Rizomar, se ele conseguir aparecer, né? Porque ele ultimamente anda capturado lá, porque ele está participando das brigadas, os focos de incêndio que estão acontecendo em Minas. Pois é, né? Eu também estive participando por aqui, mas está tudo em paz. Eu sei, enquanto o bicho pegou aí, tá ligado? E aí, às 19 horas, tem da Jinland, né, com a Esther, que é toda uma outra proposta de entender como a genética pode fazer parte da nossa vida, né? Seus dados genéticos podem fazer parte da sua vida. Em suma, é isso, galera. Uma boa noite para todo mundo. Valeu mesmo. Vamos nessa. Boa noite. Bora lá.